Vamos começar hoje mais um episódio do Expresso Cast. Hoje, com a Lígia. Eu não tenho nem palavras, depois vocês vão entender um pouquinho, né, como ela faz parte da minha vida, como a gente se conheceu, como tudo começou. A Lígia, ela é mentora de autoconhecimento, ela é terapeuta integrativa, ela é a minha terapeuta e ela trabalha nessa busca do desenvolvimento pessoal, né? Ela é mãe de 2 e a gente vai falar disso também porque foi aí que toda a trajetória dela começou, buscando desenvolvimento pessoal. E muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui comigo. Eu que agradeço. A gente vai trazer hoje uma pegada diferente dos outros podcasts, né? A gente sempre traz um pouco mais sobre o empresário, sobre vendas, sobre técnica, sobre coisas sobre negócio, mas eu acredito que não existe um profissional, um CNPJ, sem um CPF, sem uma pessoa. Então, o pessoal precisa tá bem, né? Precisa estar alinhado para que tenha, sim, um CNPJ, uma empresa se desenvolvendo. Então, ele vai ser um podcast mais leve, mas muito mais profundo do que os outros, se eu não tinha uma pessoa melhor para trazer aqui do que a Lígia, né? Então, a gente às vezes vê alguns profissionais não realizados, né? Aquele famoso propósito, todo mundo buscando o seu propósito, virou moda isso. Ou profissionais que alcançam muito, mas que não se sentem merecedores do lugar que estão. Então, para te conseguir liderar, para te conseguir ter sucesso no teu negócio, tu precisa estar bem consigo também. Ai, vamos começar? Bora! Então, tenho que começar agradecendo, né, de eu estar aqui e também compartilhar com todos vocês a alegria imensa que é a gente poder estarmos juntas nesse lugar maravilhoso, que um dia eu sou testemunha desse lugar, que a Aline manifestou uma intenção, né, e ela se realizou. E quando se realizou, ela veio me contar. Então, assim, acho que a gente vai falar também sobre isso, porque não dá para deixar, né, passar. Mas agradecer esse momento realmente é muito especial, né? Especial porque a gente quer realizar na vida, a gente quer fazer acontecer. Mas existe um processo, existe uma caminhada. Então é muito fácil a gente querer as coisas, todo mundo quer realizar as coisas. Mas e o caminho, e o processo, né? Então, o que você estava falando ali no início, a gente está aqui, a gente tem uma empresa, a gente tem negócios, a gente tem família, a gente tem os boletos, mas tudo isso, se a gente não fizer uma base, que eu considero assim, uma base, podemos dizer espiritual, quando a gente cuida da gente, é uma base espiritual, né? Nesse sentido, não no sentido religioso. Então, aí você começa a ter um alicerce de que os galhos dessa base, ela começa dessa árvore, dessa sustentação, ela começa a frutificar, né? E é isso. Então, estar aqui hoje, Aline, é realmente um prazer, é uma alegria, uma realização que eu me considero fazendo parte. Com certeza faz parte. Ali ela teve eu chamo de Li porque são 3 anos, né, gente, de terapia. Então, ali ela tem um processo, uma parte, né, extremamente importante nesse meu processo. Eu não nasci nesse lugar bonito, né, eu não nasci com esse consultório, com essa vista, e durante muito tempo o meu profissional não se desenvolvia porque eu não olhava para mim, né? Meu autoconhecimento, minha autoestima, tava tudo muito bagunçado. E hoje eu tô aqui e eu falei muito desse meu sonho de ter esse lugar com essa vista mar, e ela ouviu isso muitas vezes e se realizou. Se realizou com muito trabalho também, né? Ninguém não foi de mão beijada. Lógico. Mas a gente se realizou. E eu acho que, às vezes, hoje em dia, a gente vive num mundo muito acelerado, né? Então, o que as pessoas, na nossa palma da mão, a gente tem muita informação. Então, a comparação acontece o tempo inteiro. As pessoas olham isso aqui no Instagram, ou olham outros profissionais no Instagram, e acham que a pessoa nasceu assim, né? Não tem o bastidor, não tem nada ali, e começa a se comparar com aquelas situações. E daí, junto com isso, eu acabo vendo muitos profissionais frustrados, pessoas, né, com
inseguras profissionalmente e pessoalmente, adultos perdidos, né, que foram sobrevivendo e que, na verdade, não sabem bem onde estão nesse momento, né, por causa dessa comparação, desse momento acelerado que a gente está vivendo. É legal tu falar sobre isso, da questão do acelerado, porque eu tenho a impressão, quando as pessoas me procuram, elas já estão aceleradas, ansiosas. Elas já estão num contexto bastante de tecnologia, de informação, todos nós estamos. E aí a gente quer que aconteça rápido um processo de evolução emocional, né? A gente quer que as coisas aconteçam, que a gente se sinta bem do dia para a noite. E olha, eu vou dizer para vocês bem sincero, os processos estão muito rápidos. Mas qual é a questão da gente chegar rápido em algum lugar sem a gente ter vivido algumas etapas que são fundamentais para a gente, de fato, sentir isso aqui hoje, de, nossa, a gente estava falando ali, né, quando eu cheguei, cara, os bastidores dessa conquista, né, Aline, que foi, que a gente, cara, como que foi isso? Não teria o mesmo sabor, pode ter certeza. Então, quando as pessoas estão aceleradas, elas se permitem, né, continuar aceleradas, elas estão deixando de viver coisas muito importantes, né? Que é todo esse caminhar, todos esses acontecimentos que a vida nos chama e a gente deixa passar por conta de não ter tempo, por conta de achar que o trabalho é mais importante, e de fato, ele é importante, mas não pode ser o fundamental, não pode ser o objetivo principal, sabe? Então, a pressa que a gente está tendo de se realizar, a pressa de ter dinheiro, a pressa de ser feliz, a pressa de encontrar alguém, faz a gente encontrar outras coisas. E essas outras coisas não nos agradam, né? E aí, quando a gente vai, de fato, olhar para aquilo que a gente conquistou, a gente diz, mas isso tudo que eu conquistei não tem nada a ver comigo. E agora? Vou ter que voltar para trás? Vou ter que fazer tudo de novo? A pessoa quer muito o negócio, né? Ela quer aquilo, ela se esforça para aquilo, ela vai, faz. E quando ela consegue, ela ainda se sente vazia, né? Então, tá todo mundo correndo, tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo suas coisas, todo mundo ali postando isso também nas redes sociais, mas às vezes a pessoa nem sabe para onde ela tá correndo, né? E daí quando ela chega lá, ela fala, tá, era isso? Né? Porque na verdade não é o final, né? É o caminho. É o caminho todo a ser percorrido, né? E eu vejo que isso acontece muito, assim, as pessoas ancoram, não, o que eu quero é isso aqui, eu quero, sei lá, vamos trazendo pro empresarial, né? Eu quero faturar 100 mil, aí ela trabalha, e daí ela fatura 100 mil, ela fala, tá, e agora? E agora? Né? Poxa, ela podia ter aproveitado ali o 10 mil, os 50 mil, ter comemorado as pequenas vitórias, ter aprendido, ter crescido, ter visto as pessoas que estavam ali naquele caminho junto com ela, ter aprendido com os erros e acertos, e dela chega lá na frente, conquista o que ela tanto desejava e ela se sente vazia, porque ela viveu no automático naquele período. Sabe que eu vejo, aproveitando o que tu tá trazendo, é assim, ó. Antigamente, gente, a gente tinha que dedicar muito tempo para adquirir, né, o resultado, o lucro nas empresas. Então, a gente nem pode julgar quem fez, quem realizou dessa forma, porque os tempos realmente mudaram. Não é a questão que tá errado isso. Naquele tempo, em outro momento, funcionava assim e dava certo. Hoje, se a gente for trabalhar dessa forma, a coisa não vai funcionar. Por quê? Porque a gente tem um tempo diferente, a gente tem uma evolução na forma de ganhar dinheiro, né? Se vocês observarem hoje, perguntarem para a geração mais jovem, eles não querem só ganhar dinheiro, eles querem realizar. Então, assim, mãe, eu não penso em só meus filhos, né? Eu não penso só em trabalhar, eu quero ter tempo para usufruir da grana, do dinheiro, das coisas boas e trabalhar. Então, antigamente, né, na geração dos nossos pais, talvez, era muito sofrido. A minha mãe, se falar em trabalho, ela tem trauma até hoje. Sim. Porque ela trabalhou muito para ganhar pouco, né? Então, o que acontece? Hoje, se a gente não usar os recursos dos quais nós temos disponível, a gente está perdendo tempo. Mas a gente está envolvendo muito tempo para ganhar tudo isso. E não é necessário. Senão nós não teríamos aí uma geração que está rica, né? Outro dia meu filho falou assim, mãe, eu vou fazer uma mentoria, os dois, né? Fazer uma mentoria com um amigo
um amigo que a gente descobriu da escola, que ele está oferecendo porque ele já tem carro, já comprou uma casa, já está... E ele ganha mais ou menos uns 70, sei lá quantos mil. Aí eu disse, espera lá, mas o que ele está fazendo? Não, ele está fazendo essas vendas aí, como é que se diz? Vendas pela internet e tal, mas explica... Não sei, mas quero saber também, vou pagar essa mentoria. Me explica isso direito. Então, assim, é isso, a gente está muito por fora, mas ao mesmo tempo a gente se culpa se a gente tem tempo sobrando. E é uma culpa de usufruir, é uma culpa de ser feliz, é uma culpa de estar numa segunda caminhando na praia, se você mora na praia... Né? A gente não tem a mentalidade de fato de prosperidade no sentido amplo. Então o empresário que hoje não buscar essa tecnologia, ele acaba sofrendo sem precisar. Vai chegar lá numa idade que ele vai ter todo o patrimônio, mas aí ele vai pensar assim, tá, mas e agora? E agora? O que eu faço? Eu já tenho sei lá quantos anos né? Então poucos eu já conheço profissionais, empresários, grandes empresários que já foram estudar, porque isso, gente, ninguém bate na nossa porta para oferecer, isso é um conhecimento que a gente tem que ir atrás, tá? Mas já está mais disponível cada vez mais. Então, empresários que realmente já estão percebendo, ninguém sabe, ele some, mas ele está lá, de repente, num spa, ele pega um avião, vai viajar, ele tira um dia para só se mimar, e ninguém sabe. E ninguém deve saber mesmo, não contem para ninguém. Por quê? Porque vai ter julgamento, vai ter crítica. Então, isso atrapalha. Só que ele tem que estar bem, porque ele é a chave, ele é o centro, ele é a estrutura de uma grande organização. Ele precisa saber que ele precisa cuidar dele. Ele precisa levar isso a sério. Então, ele não está esbanjando, tanto é que ele nem conta para ninguém. Ninguém sabe da intimidade dele. Então, esse é o tipo de profissional, de empresário que já está na geração que a gente está chegando, né? Que a gente está acessando com novas tecnologias. Agora, enquanto a gente mantiver essa mentalidade de realmente, o tempo está passando rápido, porque o tempo está, de fato, passando rápido. Eu tenho que aprender muito mais, muito mais. Calma, gente, não adianta aprender um monte de coisa e não colocar nada em prática. Eu tenho que ganhar mais dinheiro, Calma também, porque você precisa ter tempo para usufruir de tudo que você está ganhando. E quanto mais tu usufrui, olha que louco isso, quanto mais você usufrui, mais chega o dinheiro e oportunidades. Cara, é doido isso que eu estou dizendo, mas é verdade. E eu sou prova disso, porque às vezes eu tiro um dia, a agenda desmarca aqui, tu quer saber, hoje é o dia de eu investir em mim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa boa, bem boa. E aí eu faço, e aí eu sinto, e daqui a pouco já, Lígia, tu consegue me atender hoje? Nossa, hoje não era para aproveitar hoje, divino, não era para tirar onde? Eu posso, porque eu já estou melhor, eu estou mais preparada, eu estou mais feliz, sabe, gente? Então, isso é qualidade na hora que eu vou atender a pessoa. Agora, ninguém sabe da minha intimidade, ninguém sabe do capricho que eu tenho ou não. E se a gente não investir, não abrir a nossa mente, a gente vai ficar com a agenda. A minha agenda. Não, gente, sai disso daí. Sai desse pânico, desse desespero. Então, isso é acessar uma mentalidade que a gente precisa aprender, precisa ir atrás. Ninguém vai estar indo nos oferecer na porta, porque é algo que no momento que a gente descobre, a gente começa a prosperar de verdade. Ter saúde, sabe? Trabalhar com mais qualidade, não é aquela coisa do tipo, eu tenho que ir, é segunda, é terça, que dia que é? Não, a gente trabalha, se eu precisar trabalhar no domingo, se eu estava trabalhando no feriado, atendia eu ia dizer que ela me atendia no feriado às vezes, gente. Meu Deus, gente, eu não tenho, só se realmente tiver algum compromisso ou não, mas não é uma coisa que se eu tiver, eu vou ter que, não, né? E eu entendo, porque eu entendo as pessoas que chegam nessa ânsia, nesse conhecimento ainda, porque um dia eu fiz parte de tudo isso, um dia eu também não entendia. Será? Eu questionava muito Deus, será que realmente um dia vai chegar de eu poder trabalhar com prazer e não ficar só pensando que eu tenho que ganhar o meu dinheiro, o meu salário no final do mês, ou o meu resultado, será que eu vou conseguir alcançar tudo que eu quero sem estar só no dinheiro, no trabalho? Juro para vocês, eu pensava. E isso sim, isso é possível. E hoje, cada vez mais. Né? Então, existem vários recursos. Não importa, gente, quais sejam o recurso. Né? Acho que também tem um lado que fala muito da crítica daquilo que a gente não conhece. Né? Então, tudo que a gente não conhece gera uma certa dúvida.
E quando Sim. gera dúvida... E a gente também vem de uma cultura... Desculpa te interromper. Mas assim, por exemplo, a minha mãe, minha família, né, as pessoas mais antigas tinham a cultura de que terapia, de que autoconhecimento era coisa que... terapia mesmo é de gente doida, né? Terapia era de gente doida. E a gente já começa a ver que essas gerações mais novas, a saúde mental é muito importante. Então, eu vejo que cada vez pessoas mais jovens procuram estar bem mentalmente, procuram cuidar dessa parte psicológica para daí sim, né, ter um tempo de qualidade tanto no trabalho quanto para a pessoa, né? Exatamente. Então, é uma mentalidade que existia, que já vem, né, de uma herança aí familiar, de que terapia era coisa para doido, se vai no psiquiatra, no psicólogo, na terapeuta, não, tá fora, né? Hoje eu não consigo até entender. Minha mãe, quando eu fui fazer a faculdade, tinha que escolher o curso. Intuitivamente eu escolhi psicologia. E a minha mãe falou isso. É para doido. Quem faz psicologia para se entender. Desse, não, minha filha, isso não, nossa, tu vai ficar doida. Eu já vi vários doidos. Mas assim, a Lígia, gente, ela nem sempre foi terapeuta. Exato. Né? Ela já viveu nesse mundo corporativo, nesse mundo eu acho que é muito mais doido de negócios do que psicologia. Então hoje ela tá aqui nessa paz, né, falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento. Mas assim, ela já viveu lá o mundo corporativo, da busca pelo dinheiro, de querer mais, e quando, é porque eu sei a tua isso, mas tu pode contar um pouquinho, né? Claro. E que quando tu alcançava aquilo, tu falava, tá, alcancei, mas e aí, né? Conta aí, conta. E aí? Conta como foi. Alcançar, eu tinha uma ânsia, gente, vocês não imaginam como eu era ansiosa. Se era uma coisa que eu queria, eu colocava na cabeça, não olhava para os lados, focava e tudo que eu fui desejando, realmente eu fui muito cedo alcançando. Mas eu não entendia, né? Hoje eu consigo entender que, na verdade, era cedo para eu realizar e não perder mais tempo com isso. tipo assim, tá visto, Lígia, bora fazer o que você tem que fazer. Bora fazer o que tu tem que fazer, bem isso. Porque hoje, se tu chegasse para mim, Lígia, tem uma oportunidade, assim, num banco de negócio, que foi a área que eu trabalhei, para você ganhar muito dinheiro, trabalhava numa área que eu ganhava por ano, um bônus sensacional. Eu disse, gente, não, muito obrigada. Não que eu não goste, né, do ganhar bem, claro que eu gosto, mas não é mais isso, não é esse movimento, né, é outra coisa. Então, eu já fui extremamente ansiosa, extremamente focada no sentido de ninguém me tira do meu caminho, sabe? Então eu entendo muito bem as pessoas que chegam nesse pique comigo, porque eu fico pensando assim, quando eu acordei, que eu vi que eu estava desse jeito, eu estava sofrendo. E daí eu pensava assim, cara, se a vida é isso, então é uma vida louca. É uma vida muito louca, porque para onde que eu tô indo? Será que esse caminho me leva para algum lugar? No sentido pessoal, no sentido... Aí eu comecei a me questionar, do tipo, o que eu realmente queria da minha vida, sabe? Aquelas perguntas que a gente tá assim, do nada, elas assim, tá, o que tu quer da tua vida? Mas eu acho que o que falta muito hoje em dia é a pessoa conseguir parar e olhar para isso. Talvez. Porque a gente vive tão no automático, a gente vive tão acelerado, que na verdade as pessoas não param para... Eu faço uma coisa todo ano, que é parar todo começo de ano e falar, tá, onde eu quero me ver daqui a 5 anos? Quais são os desejos da... Isso eu faço, né, depois de te conhecer, porque antes não fazia. Mas quais são os desejos da Aline? Os meus mesmo, né? Tipo, a Aline, pessoa, o que eu queria realizar, né? Eu, Aline, o que eu queria? Nossa, a minha vida inteira eu vivi sem parar pra pensar o que eu realmente queria. E eu acho que as pessoas não fazem isso, elas não param pra pensar. Né? Eu acho que essa pergunta a gente de vez em quando, sem fazer, sempre retomar. Peraí, o que eu quero? O que é mesmo que me faz feliz? O que realmente eu preciso para funcionar bem? Tá? E eu comecei a me responder, Aline, e eu via que nada daquilo que eu estava fazendo era o que me fazia bem. Eu sentia falta de natureza, eu amo natureza. E eu não tinha tempo para estar indo na natureza. E eu morava em Porto Alegre, então eu ficava distante de praia. Era um sacrifício ir para a praia. Para mim era um sacrifício. Enfim, então eu comecei a observar que tudo que eu desejava e que eu funcionava bem era exatamente o que eu não tinha. E eu disse, não, tá tudo errado. Eu vou ter que
essa expressão tudo errado é uma sensação, não me entendam mal. Porque é como se caísse uma ficha e daí você compara aquela ficha com o que você está fazendo. Mas não que está tudo errado. Hoje eu vejo que estava tudo certo. Tudo certo, e que esse caminho dos negócios foi muito importante eu realizar, sabe? Eu aprendi muita coisa, eu cresci, eu amadureci profissionalmente, eu realmente cheguei no cargo que eu queria, que era trabalhar numa área de private, eu desejava muito, eu alcancei isso. Então, eu tive com muito 29, 30 anos, eu estava completamente independente. Fazia o que eu queria, né? E então eu acho que essas etapas elas são necessárias a gente realizar para quando se você tem um propósito ou não, porque até ali eu não tinha um propósito. O que me moveu a fazer outras escolhas foi tipo assim, o que eu desejo na minha vida, a qualidade de vida. Eu desejo ter, sabe, aquela paz. Eu não tinha paz. Eu disse, cara, eu vou ter que fazer outros movimentos para alcançar isso. Porque a paz eu não tinha. Eu vivia ansiosa. Qual é a meta? Qual é o resultado? O que eu tenho que fazer? Sempre tendo algo que eu tenho que alcançar para chegar num estado, tipo, conseguir. Mas não era isso, né? Então, acho que aquela questão que a gente estava falando ali, quando a gente começa a visualizar mais ou menos o que faz bem pra gente e não tem a ver com o que a gente está realizando, não precisa sair correndo, soltar tudo, não é desse jeito. Não é pra assistir isso aqui e falar, ó, a Lígia disse que é pra mudar a rota e isso, sair correndo, né? Não é. Mas eu acho que né? Quando a gente começa a olhar, a gente começa a fazer pequenos movimentos pra seguir aquele caminho que a gente vai ter o tempo de qualidade com os filhos, vai ter a melhor qualidade de vida, vai ser mais perto da praia. Tu vai ter um norte para seguir, né? E enxergar. Quando tu chegar lá, tu vai dizer, cara, era isso. Era isso. E esses movimentos que você está falando pode ser muito poucos, sabe? Tipo assim, começa a ter uma atitude, pode ser mínima, tipo, tu gosta de ver o sol nascer? Gente, é desafio a gente ver o sol nascer, né? Todo mundo aí, não sou a única, né? Eu adoro, né? Mas a gente precisa acordar cedo. E às vezes você está cansada, às vezes você está indisposta, às vezes está nublado. De vez em quando faz isso. Porque também não é o caso a gente fazer todo dia. Faz de vez em quando isso e aí percebe a diferença. Vai de vez em quando mais cedo, se tu tem filhos, vai mais cedo. Convida para fazer alguma coisa diferente. Gente, eu ouço isso toda hora. As pessoas me trazendo, é tão simples, e quando eu consigo fazer, parece que muda tudo na minha vida, né? Então, é esse despertar, na realidade a gente não imagina que essas pequenas atitudes, em direção ao que te faz bem, mudam tanto a gente. E se a gente muda para melhor, essa sensação melhor, tipo assim, nossa, hoje eu fiz isso, hoje eu fui ver o sol nascer, hoje eu fui lá comer um sorvete com os meus filhos, hoje eu convidei meu marido para tomar um café, sei lá, gente, qualquer coisa. Hoje eu consegui fazer meu pilates, tem mulheres que me dizem, eu consegui fazer meu pilates hoje. Depende do que for, essa sensação, ela reverbera dentro da gente como tipo, eu consigo o que eu quero. E esse termômetro, ele vai além, ele reverbera para a nossa vida. Então tu alcança outras coisas, tu atrai outras coisas de uma atitude, uma só. Para quem tá aí que diz assim para mim, eu não acredito que você não consiga fazer uma coisa. Faz só uma coisa. Uma coisa por você. Que você goste. Uma coisa por você, o seu momento, né? Isso, porque assim, as coisas que você gosta, só você sabe. Então não adianta querer dizer pro outro, eu levanto cedo. É um desafio? Mas quando eu penso no prazer que me dá depois que eu tô lá e depois que eu saio de lá, eu tenho energia para levantar cedo, para me programar que amanhã eu vou ver o sol nascer. E o que é para você? Faz isso, faz só uma coisa. Agora, já imaginou, gente, quantas coisas a gente pode fazer? Quantos momentos a gente pode criar? Simples, são simples, eu não estou pedindo nada difícil, não. Não é uma coisa, eu tenho que fazer isso. Não, são coisas simples, só que reverbera muito. E a gente tem que se observar, porque se eu não estou fazendo a coisa simples, se eu não estou conseguindo ter tempo pra mim, pra fazer uma coisa simples, tipo,
tomar um cafezinho. Tomar um café no teu tempo. Que é o que eu gosto, no meu tempo. Então, tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí, por isso, Aline, que vem essas sensações depois, mais tarde, né? Do vazio, da falta de conexão, tá? Das coisas não terem sentido. E aí, qual é a fórmula, Lígia? Qual que é a fórmula, né? Chega lá a pessoa completamente com todas as estruturas que a gente possa imaginar realizadas, mas a sensação é terrível, gente. É tristeza, é angústia, tá? É muita tristeza, vocês não têm ideia. Quando eu recebo alguém assim, nesse nível, eu fico pensando, cara, que loucura a gente faz pra gente. Então, qual que é a fórmula? Daí a pessoa quer saber a fórmula. Eu tenho que tirar essa tristeza de dentro de mim. Então, vou fazer só um parênteses que eu quero explicar uma coisa. A fórmula da tristeza, da angústia, da ansiedade, qualquer coisa, é um gatilho para tudo que a gente acumulou ao longo do tempo. Então, imagina o que nós guardamos dentro da gente. E quando a gente dá esses tempinhos do café, do sol nascer, sei lá, de qualquer coisa que a gente dá valor e que é importante para nós, a gente está esvaziando, a gente está tendo a oportunidade de esvaziar um pouquinho dessas tristezas, angústias. Entenderam, gente? A gente não é uma coisa, uma máquina superficial, a gente é uma máquina incrível, inteligente, sensível, complexa. Então, olha que fácil que é de resolver as doenças mais difíceis, mais profundas dentro da gente. É muito fácil, só que a gente não faz, porque a gente não acredita, porque a gente não sabe. E mais uma coisa, a gente não sabe não é por acaso, não. A gente não sabe porque saber disso é se tornar mais saudável, mais feliz, mais realizada. Uma pessoa realizada, feliz, ela não vê complicação nas coisas, ela é disposta, ela não entra em conflito. E pessoas assim não consomem, não consomem tanto remédio, não consomem tantas coisas, e a gente se torna mais feliz com coisas mais simples. Não que tudo isso não tenha valor, claro que tem, mas não é nessa ordem de você parar a vida para focar nisso. Uma coisa que tu sempre trazia é que dinheiro é bom, né? Todo mundo gosta de dinheiro. A Lígia adora dinheiro também. Mas que se a gente conquista o dinheiro, como tu falou, né? Tem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm a empresa dos sonhos, que têm isso tudo, mas que se sentem vazias, porque dinheiro é muito bom, dinheiro é incrível, dinheiro te proporciona experiências maravilhosas e tu consegue ajudar pessoas, o dinheiro ele te traz muita coisa boa, mas o dinheiro sozinho não vai te completar, né? Então tu precisa estar bem psicologicamente, né, mentalmente, espiritualmente, tu precisa estar bem para conseguir usufruir o que o dinheiro te traz de bom. Né? Existe um contraponto que às vezes eu ouço também, Aline, dessa questão do dinheiro, que ela é bem... tem bastante coisas para a gente falar sobre isso, mas assim, as pessoas às vezes falam, então é melhor não ter o dinheiro, né, porque daí me complica a vida, ou tipo assim, para que focar tanto no dinheiro, a minha mãe até me chamava sempre a atenção, né, agora até já parei um pouco, mas eu dizia assim, mãe, eu sou rica, e ela dava risada de mim, porque na realidade existe um comodismo da gente, muitas vezes não buscar esse dinheiro, porque o dinheiro nos dá um compromisso de desenvolver cada vez mais, não só a gente, como as pessoas à nossa volta, se você tem uma empresa de empregar, então o dinheiro ele também te traz uma responsabilidade de movimento, né, de movimento, de sair da zona de conforto, e tem pessoas que se contentam com o pouco para não ter esse movimento. Né? Dizendo que não, eu não preciso de tanto, não é questão, gente, a questão é que a vida nos proporciona muitas coisas, e por que a gente não vai ter essas coisas? Para a gente ficar acomodado em alguma situação? E que situação a gente está acomodado? Um dia, qualquer situação de comodismo vai mexer com a gente. Então, eu não acredito que se a gente tem a possibilidade de viver mais coisas e a gente precisa que o dinheiro nos dá essa condição de realizar, então a gente vai fazer o que for necessário, seja trabalho, seja... Agora, o foco não pode ser só isso, como você falou, né? Nunca pode ser só isso.
Então a gente está num momento onde o padrão que a gente tinha de que realmente eu tenho que trabalhar muito para ter o dinheiro, porque se eu não tiver o dinheiro eu não realizo, não é mais desse jeito, isso é uma crença. Né? Existe sim como a gente obter uma prosperidade com dinheiro e com a sabedoria, né? Sabendo usufruir desse dinheiro, sabendo fazer ele prosperar de alguma maneira para você. Então é muito essa questão da mentalidade, da atitude, né? De compartilhar com outras pessoas. Se a gente não tiver, a gente não consegue proporcionar para outras pessoas, né? Uma boa casa, um conforto, um bom carro, poder usufruir, você se realizar nas tuas coisas, né? No momento que você se realiza fazendo os teus sonhos e tudo mais, você tem uma atmosfera diferente. E a tua atmosfera, ela toca outras pessoas. Gente, a coisa vai longe. Vai longe. É que é uma cultura, são crenças limitantes, são coisas que a gente traz dentro da gente que a gente tem que ter ou uma coisa ou outra. Se a pessoa tem dinheiro, daí não é boa pessoa. Não. Então, se você tiver dinheiro, você não vai ser legal, porque em algum momento da tua vida tu entendeu que o dinheiro não era legal, né? Então a gente inconscientemente traz isso dentro da gente. Sim. E muita gente alcança muito dinheiro, mas não olha pra dentro. E ao contrário, muita gente não alcança dinheiro e fica naquele movimento pequeno, não cresce, porque acredita que o dinheiro é ruim. Ou acredita que vai se desviar, ou que vai ficar só pensando em dinheiro, ostentar. Não é nada disso, é importante a gente falar sobre isso, porque está na hora da gente começar a ver o dinheiro como algo leve, como algo que proporciona para nós, e a gente precisa desse movimento do dinheiro, né? Desse conforto de uma vida com mais qualidade, de morar melhor, de usufruir melhor da vida, de se sentir merecedor para usufruir as melhores coisas. Por que não? Por que a gente, eu tenho que batalhar muito porque eu quero usufruir? Não, gente, não precisa ser tão sofrido assim. Dá para ser mais leve e para a gente usufruir de coisas maravilhosas. E essa sabedoria de você aprender, né? Quer dizer, hoje, se eu fizer e faço os meus cursos, e eu estou sempre fazendo, eu preciso do dinheiro. Eu preciso de dinheiro para fazer ótimos cursos, né? Para chegar a um nível de consciência cada vez sobre eu mesma, cada vez mais profundo, cada vez melhor e cada vez mais leve. Então é uma utopia a gente acreditar que a gente não precisa focar nisso, não precisa cuidar disso, né? E não tem nada a ver, a gente vai estar sempre produzindo mais, mas não com esse foco, porque o foco eu acho que era o antigamente funcionava, né? Hoje não, você foca em você e você produz melhor, você tem um alcance da tua inteligência. Até porque se tu estiver bem, tu vai produzir mais, tu vai atender melhor, tu vai vender mais, tu vai liderar melhor a tua equipe, tu vai ter uma troca melhor com as pessoas que tu trabalha. Então, se tu não tá bem, se tu tá estressado, se tu tá triste, se tu tá depressivo, se tu tá exausto, se tu tá ali numa situação que, não queria nem trabalhar, que entrega tu vai dar? E como que tu vai crescer, né, com isso também? Então, eu acho que hoje a visão é exatamente essa, é trabalhar o profissional, é trabalhar que sim, dinheiro é importante, mas que ter momentos e ter qualidade mental também é tão importante quanto, porque uma coisa não vive sem a outra, né? E eu acho que tá vindo, que a gente teve muito, eu falei antes ali, né, do propósito, a busca pelo propósito. O que é o meu propósito, né? Virou, banalizou o propósito, né? Virou até piadinha aí dos coaches, mas é importante a gente estar, né, nesse, não, talvez nem usar a palavra propósito, mas fazer alguma coisa que o teu coração vibre, né? Então, tu vai ganhar dinheiro, tu vai ser feliz profissionalmente, tu vai encontrar o teu caminho e tu vai ter os dois. Tu não precisa ter ou o dinheiro ou a realização pessoal e profissional, né? Então, eu acho que essa busca do propósito também, que banalizou esse nome, mas ela é muito importante, né? Mas isso não é por acaso, né? Eu acho que justamente pelas pessoas estarem se sentindo vazias e meio perdidas, a sensação de estar perdida, né? Aí
tá, qual que é o propósito da minha existência, qual que é o propósito que eu tenho, então é mais por aí que veio muito essa busca pelo propósito, e eu acho que é muito bom, né, a gente poder se sentir perdidos, quando as pessoas me procuram, dizem, nossa, Lígia, eu tô me sentindo perdida, assim, uau, graças a Deus, por quê? Porque é o momento que a pessoa é um momento abre, de virada, ela se abre para perceber por que está se sentindo perdida. Enquanto a gente está se achando que está preenchido, dá até medo, porque a pessoa pega, que nem eu, né? Eu baixava a cabeça assim, ó, uau, eu vou ter que chegar lá, e não tinha nada que me desviasse. É aquela meta, é tanto que eu tenho que fazer, eu vou fazer a meta, fiz a meta, pronto. Não me atrapalha, sai da minha frente, eu sei o que eu quero, eu dizia assim, era o meu discurso, eu sei o que eu quero. E isso é muito perigoso, porque graças a Deus eu fui salva, mas e quantos não são que baixa a cabeça, vai? Então, quando a pessoa está se sentindo com essa sensação, porque na verdade ela não está, né? A sensação de estar perdida, ela desestrutura, gente. É como se você não soubesse para onde vai, ou como se tudo que você pensava parece que não faz mais sentido. Então, é nesse lance que a pessoa fala. E aí a gente começa... É nessa hora que aquela perguntinha vem, né? Então a gente começa a perceber, tá, então, pera lá, agora tu tá abrindo um espaço na tua vida para de fato entender quem é você. E o que serve para você, né? E aí a gente começa. Então, o servir, o propósito, gente, não adianta a gente fantasiar muito, não. Eu só vou ser feliz quando encontrar meu propósito. Mentira! Não esperem isso, seja feliz já, imediatamente, porque é uma ilusão da gente. E às vezes a pessoa fica esperando um propósito, uma coisa assim, de outro mundo, né? Tipo, eu vou inventar a cura do câncer. Cara, não, às vezes o teu propósito é servir ali de uma forma, né? Pequena, mas tu vai fazer um trabalho tão grande aonde tu estiver servindo, que não precisa ser uma coisa extraordinária, né? Eu acho que foi isso que deu, assim, não, mas o meu propósito tem que ser... É que quando a gente fala assim, dá a impressão que enquanto não chega aquele presente da vida, você não faz mais nada, entendeu? E é justamente o inverso. O propósito nada mais é do que algo que nós temos dentro da gente. Muito simples. É algo que para nós, para cada um de nós, faz sentido a gente respirar, levantar, né? E quando a gente não sabe ele, não é que a gente não sabe, é que ele não despertou. É uma sementinha que a gente coloca numa terra que está prontinha, mas na hora certa ela começa a brotar. E o que é a hora certa? Que momento ela começa a brotar? É o momento onde a gente começa a perceber o que de fato nós temos para realizar, o que é importante para nós, né? E enquanto isso, o que a gente faz? A gente faz bem feito, seja lá o que for que a gente está fazendo. Então, acho que parar de buscar e fazer bem feito com amor, seja lá o que for. Eu aprendi isso vivendo isso. Que depois que eu saí, que foi daí quando eu fiquei grávida, e nesse momento da gestação eu parei muitas vezes. E aí eu comecei a me questionar tudo isso daí que a gente está conversando. E ali eu comecei a perceber, cara, qual que é o meu propósito? Eu acho que eu tenho algo diferente para fazer. E eu conversava muito sozinha. E eu dizia, Deus, sozinha não, né? Maneira de falar. Eu sei que tem algo aqui dentro de mim, mas eu não sei o que é, mas é grande, é intenso o que eu sinto, e eu quero descobrir. E a minha busca era só isso, porque eu sentia aquilo dentro do meu coração. E eu não conseguia mais olhar para a gestação, eu não conseguia viver a gestação, foi o desafio daquele momento. E num livro, eu li uma frase do propósito do Chopra, que é o Despertar da Consciência do Chopra, e esse livro me ajudou, esse livro me deu amparo, e nessa frase dizia que não existia essa busca, existia você assumir cada fase da tua vida. Então imagina que cada fase, ela compõe uma parte do que a gente é. Então nada está errado. E se eu estava ali como mãe naquele momento, que eu estava num desafio, né, veio um filho atrás do outro, e eu disse, cara, eu não estou fazendo mais nada na vida a não ser isso. E esse era o propósito. Porque tudo que eu pudesse fazer podia esperar, mas os filhos não.
E aí quando eu entendi aquilo, parece que encaixou dentro de mim. E eu pensei, cara, faz todo sentido. Eu preciso me dedicar a eles agora. E então eu não estou abrindo mão de nada. Às vezes as mães pensam, eu estou abrindo mão da minha vida? Não. Você está fazendo a tua vida valer. Você está dando sentido para a tua vida. E aí a gente precisa dessa paciência de, às vezes, ter mais humildade, né? Não ser tão orgulhosa. E acho que é tudo isso que mexe com a gente. Eu sempre fui muito independente, aí eu tinha que, sabe, naquele momento depender, na época. Então, tudo isso mexe muito com a gente. Mas é onde a sementinha está sendo cuidada, está brotando, mexe com os nossos bris ali. Aquela demanda das crianças, né? Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Parece que nunca vai terminar. E aquilo tudo vai fazendo a tua semente crescer. E foi nesse período que eu fui me cuidar, né? Que eu cheguei nos cursos de autoconhecimento mais profundos e fui percebendo mais de mim. Então, o propósito, ele existe, mas existe o momento. Se o momento está te chamando para algo, né? Como vocês estavam me contando aqui, como que aconteceu esse lance todo do podcast? O que o momento estava pedindo, né? Tinha um espaço ali. E aquele espaço era para ser usado. Então, é nesse momento. Mas quando? Não, é nesse momento. O que a gente pode fazer com isso? Ou melhor. E aí veio todo esse projeto lindo, né, que você está fazendo. Mas você tinha esse propósito. Aí né, você mesmo disse, não, eu não imaginava. Pois é. Quanta coisa que a gente fica, às vezes, determinado, e tem tantas outras que compõem o teu propósito. Qual é o propósito hoje de você, se você for pensar? Existe algo, uma estrutura, né, maior, mas existem as partes que ramificam do teu propósito. E se a gente não presta atenção, a gente não realiza. Olha só, a gente não realiza. Então hoje eu posso dizer claramente, eu estou aqui do jeitinho que eu sou, graças a Deus, cada dia aprendo mais com as pessoas que chegam, mas eu devo muito a toda a gestação, ela me transformou no que eu sou de verdade. A vida, ela tem desses momentos, né? Desses momentos que parece que tira o nosso chão, que faz a gente parar e olhar para o que a gente realmente está acontecendo. Então, eu sempre acho que depois de de um momento de caos, sempre vem uma transformação, né? Eu passei por foi aí que eu te conheci, né? Eu passei por um período de caos, né? De um momento em que eu me vi muito perdida. E foi aí que essa transformação aconteceu, de eu buscar o autoconhecimento, de eu entender algumas coisas e de eu ver que eu tava num caminho que talvez eu nem sabia o que eu queria, né? Então, eu já era dentista, eu já era formada, eu já tinha, né, anos de profissão, já tinha feito a especialização que eu queria, mas mesmo assim eu não me sentia realizada, eu não sentia que era aquilo, né? Então, eu falava, gente, acho que não quero ser dentista. Mas, na verdade, não era não ser dentista, era servir da forma que eu servia não me completava. Isso. E a forma que eu sirvo hoje, que eu entrego hoje, a forma que eu atendo hoje, é o que eu nasci pra fazer. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas aí, às vezes, a gente fica tipo, não, porque eu tenho que achar o meu propósito. Não, porque eu não gosto de ser dentista, vou procurar outra coisa, Não, tá dentro da gente, né? É o que pulsa, é o que faz teu coração vibrar. Eu atendia, eu sempre, né, era pra eu atender das 8h30 até as 7 horas da noite. Tinha dias que eu saía, eu trabalhava pra outros em clínicas, né, não trabalhava pra mim, porque eu não me sentia boa o suficiente pra ter o meu negócio, e daí a gente tá aqui hoje no meu negócio, corta, para, né, mas eu não tinha essa noção, eu não me achava boa o suficiente, eu não tinha esse senso de merecimento, eu achava que eu não ia conseguir, que eu ia ficar ali, e tava tudo bem eu trabalhar ali, porque eu ganhava meu dinheiro, eu atendia, mas chegou um momento que eu trabalhava porque eu não conseguia entregar pouco. Então eu saía às vezes 9 da noite, 10 da noite, e eu sou muito grata, eu aprendi muito, eu conheci pessoas maravilhosas, algumas já vieram até aqui no podcast gravar dessa fase da vida, e eu virei a Aline de hoje porque eu passei por aquela fase, né? Hoje, né, eu consciente tenho essa mente, mas obviamente isso aí foi um caos, mas a vida teve que me parar, teve que falar, olha pra dentro, pra eu conseguir olhar e ver, não,
Quais são os sonhos da Aline? Quais são os caminhos que tu vai seguir? O que tu vai fazer? Tu vai ser dentista? Tu vai ser... Não? Eu larguei tudo. Nesse momento da vida que eu fui pro Pará, eu larguei tudo e eu falei, cara, eu não sei nem o que eu vou fazer. Né? Que doida. Trabalhou 12 anos da vida sendo dentista e agora largou tudo. Mas lá eu entendi que o que não era o ser dentista, mas era a forma que eu queria servir. Isso. Era a entrega que eu queria dar. E depois disso foi um trabalho gigante, né, Li? De autoconhecimento, de crescimento, mas porque eu acho que essa visão de olhar para dentro, de se desenvolver pessoalmente, o ganho no profissional ele vai vir automaticamente, né? Então eu não alcançava coisas profissionais porque eu não me sentia merecedora, não me sentia boa o suficiente. Eu não tinha uma autoestima, não conseguia botar a cara no Instagram, postar um negócio e às vezes falar errado, ou às vezes alguém não gostar, e daí isso me travava, e daí cada vez eu ficava menor, eu ficava menorzinha, pequenininha, porque eu não tinha coragem de botar a cara ali e receber uma crítica, porque o meu mental não estava preparado para uma crítica, né? Eu não estava preparada para receber aquilo. Então, eu acho que encontrar o propósito é fazer o que teu coração vibra e que quando tu encontra isso, parece que o resto vai vindo, assim. Vai encaixando. Vai vindo um podcast, vai vindo... as coisas vão acontecendo, né? E eu acho que esse senso de merecimento também, a gente não tem ele por causa das crenças que a gente... vai acumulando ao longo da vida, né? Que nem tu falou, eu sou grata ao que eu passei lá, mas tu acumulou muitas coisas, muitas crenças de que talvez tu não fosse conseguir. E é isso que acontece com as pessoas também, né? Sim. O quando você está buscando algo, é importante a gente perceber, gente, que não é o resultado, é o caminho que você percorre para alcançar aquele resultado, né? Se você está falando ali do propósito, então, o propósito, não sair um pouco dessa obsessão de que a gente vai alcançar um lugar para ficar realizada. Não, enquanto a gente está vivendo, a gente está num caminho e todo esse caminho está nos levando para algo. E esse propósito ele se manifesta na hora que a gente está amadurecido. Sabe, tu já ouviu falar? Talvez tu já tenha ouvido isso. Eu vou contar uma historinha para vocês. Tenho muita história, mas eu tenho que contar pouco aqui. Não dá para contar tudo, não dá tempo. Mas assim, a gente vai ter que ter um segundo podcast. Eu acho tão engraçado, né? As pessoas querem tal coisa. Então, qual que é o sonho de todo mundo? Realizar, né? A mulher, pelo menos eu ouço muitas mulheres, encontrar o parceiro ideal, né? Só que, gente, quando a gente não está pronta para esse parceiro, o parceiro às vezes está na nossa frente. O parceiro está na nossa frente e assim é a oportunidade da vida. Tem N oportunidades que estão ali para nós, que a gente não imagina o quão feliz a gente vai estar, mas a gente não enxerga a oportunidade. Então o propósito, onde é que está o propósito? Eu vou lutar, vou caminhar, vou enxergar o propósito. Não, gente, está dentro da gente. Como é que ele se manifesta? A partir do momento que a gente começa a se autoconhecer, se desenvolver, olhar para si mesmo, né? E isso define muito tudo que a gente já vem falando, as atitudes, o pouquinho, o simples que a gente faz todos os dias, mas precisa fazer. Então, todo esse tempero faz com que a nossa parte interna floresça. Ela precisa de um estímulo. Tudo que a gente carrega precisa de um estímulo para se manifestar na vida. Agora, vocês já devem ter encontrado pessoas, tu já encontrou com certeza, Aline, pessoas que não acharam o propósito. E aí a gente fica pensando assim, pessoas que são amargas, às vezes carregam uma tristeza enorme, não vem sentido na vida. Você já encontrou pessoas assim? Não é triste? Então, como que essas pessoas vivem? Elas estão procurando propósito? Não. Como que elas vivem na rotina delas? Gente, eu vou usar uma palavra que eu nem gosto de usar, mas é assim, é pobre, tá? Porque a vida não precisa de propósito para a gente estar vivendo. A gente precisa desse estímulo interno para fazer as coisas terem diferença. Então, uma pessoa que não percebe isso, muitas vezes está deixando de perceber o dia, de viver o dia com mais estímulo. E aí, colocando num tempo, ao longo do tempo, você não realiza nada. Ou seja, você não rega o teu interior. E aí, como é que nasce? Como é que brota? Como é que chega a um propósito de vida?
tá? Então tem muita gente que está vivendo, mas está morto, sabe, o morto-vivo. Então, sobrevivendo. Mais ou menos isso, não está contemplando, não está entrando em conexão com as coisas da vida, tá? Então, o propósito é a gente fazer isso, é a gente se declarar todos os dias e agradecer, e viver, e celebrar as coisas simples, tomar o teu café com gosto, agradecendo cada dia, sabe? Contemplar, encontrar pessoas que às vezes a gente não conhece, que é tão bom, que te recebem bem, coisas que estão acontecendo. Não precisa acontecer nada super mais, é o que está acontecendo, é a forma como a gente vive, e isso é o tempero. Isso aí é o tempero da terra para a gente brotar a sementinha. E quando menos a gente espera, a sementinha brota e vem algo que, nossa, gente, não estava nos meus planos eu ser terapeuta. Eu não coloquei. Tem pessoas que estão, né? Já tem, eu quero ser médica, eu quero ser professora, eu sei lá. Mas eu não estava no meu script de vida ser terapeuta. Hoje eu posso dizer para vocês que esse dom se manifestava na carreira bancária inteira, porque eu ouvia muitos clientes e eles me contavam coisas íntimas quando eu via. Eu pensei, mas por quê? Quando tu via, tu estava fazendo uma terapia ali. Por quê? Por quê, né? Então já não é terapia, gente. Mas é terapêutico. Então isso se manifesta na hora certa, na hora que a gente está amadurecido. Por isso que não adianta a gente querer buscar algo enquanto isso não se ocupar de si mesmo. Então acho que o segredo de você é só focar no presente, é estimular a tua semente, cuidar de você. A vida se resume, cuide de você. Cuide de você, cuide de você. E cuide de você muito bem, mime você. Mimimei. Né? Ai, gente, a Lígia, ela tá falando ali e eu tô aqui pensando, entendeu? A minha cabeça, ela tá aqui, ó. Mimimei. A minha cabeça, ela tá aqui fritando, porque isso aqui também é uma terapia pra mim. Ai, gente, meu Deus do céu, meu Deus. Mas é isso, né? A gente vai falar sempre, e vai falar e vai voltar, e vai falar e vai voltar pro mesmo ponto, né? A gente estava aqui antes até conversando, a galera aqui, meu time, e quando a gente, eu acredito que a vida acontece, né? As coisas acontecem na nossa vida o tempo inteiro, e como tu olha o que aconteceu e as atitudes que tu toma depois, é o que vão te fazer estar num momento, né, com a palavra que tu não queria usar, mas um momento pobre ou um momento que tu brilha, né? E a vida tá acontecendo o tempo inteiro, coisas ruins acontecem o tempo inteiro, coisas boas acontecem também o tempo inteiro. Então tu tem duas opções. Aconteceu. Ou tu se vitimiza, se coloca ali pequenininho e fica ali naquele momento, ou tu olha, poxa, aconteceu. Vamos resolver? O que eu posso fazer? O que eu posso aprender? Então, eu acho que... Opa, acidentes. Eu acho que é importante também ter essa visão de que a vida não vai ser perfeita, né? As coisas vão acontecer e nem sempre vai ser como a gente gostaria ou como a gente esperava que fosse. Gente, produção. Como a gente esperava que fosse, mas a gente tem que ter uma visão de como... Tá, beleza, aconteceu. O que eu posso tirar disso? Tá, beleza, aconteceu, né? Minha vida já teve momentos muito caóticos. Hoje eu sou grata àqueles momentos, porque se não fossem aqueles momentos eu não teria aprendido, eu não teria seguido e chegado até esse caminho. E quando a pessoa acontece uma situação e ela fica ali naquele momento de vitimização, de sofrer, naquele caos, ela não sai do caos para olhar para fora, ela acaba perdendo muitas oportunidades de crescer, de conhecer. E quando a gente olha para a vida como uma oportunidade, né? Para o fracasso como uma possível semente de um sucesso, a gente começa a ser grato e as coisas acontecem, e as pessoas aparecem, e as conexões se encontram. Esse é o que tu tá trazendo, é uma coisa, eu acho que esse é o segredo, entendeu? É como você reage às circunstâncias da vida. E quanto mais desenvolvida você estiver em relação a você mesma, mais recursos você vai ter para enfrentar as circunstâncias da vida. Esse é o detalhe. Então a vida não precisa ser perfeitinha, redondinha,
sol, sempre, né, zen. Não é isso, não é verdade, gente, isso é mentira. Eu não sou contra isso. Tem terapias que eu já ouvi que eu não consigo nem... Gente, eu não acredito. A pessoa levanta, bom dia, sou levanta, assim, claro que a gente vai estimular isso, mas não é só isso. A gente tem dias que a gente não tá legal e tudo bem, é o dia de você recolher o lixo. Faz parte, tem que recolher o lixo. Senão a gente está criando aqui uma ilusão e eu acho que a gente tem que ir para a realidade, né? Então, essa questão que você está trazendo é tipo isso. Quanto mais a gente se desenvolve, né, mais preparo, mais estrutura tu fica, porque você viveu a dor. Você foi lá na dor. Então, o que a vida traz, por que algumas pessoas sofrem mais e outras sofrem menos? Porque a experiência é menor? Alguém aqui tem uma experiência menor que a outra? Não, gente, a gente sofre porque é uma escolha a gente sofrer. Ou a gente reage, ou a gente aprende. Tudo que acontece conosco na nossa vida e ao nosso redor, nada que acontece não é por acaso. Não tem nada por acaso. É algo que veio para te mexer, para alguma coisa. Então não cabe mais a gente falar assim, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do meu marido, é culpa do meu filho, sei lá, aonde a gente quer pôr a culpa. Mas está na hora da gente assumir a responsabilidade de tudo que está acontecendo na nossa vida é por conta nossa. Em algum momento a gente deu um passo que atraiu aquilo ali. E aquela situação precisa vir acontecer para a gente se dar conta que a gente deu esse passo e só retomar. É só isso. E quando a gente assume, fica mais fácil, porque se eu deixar a culpa com a minha mãe, então eu não vou poder resolver nada. Sim. Eu vou ficar dependendo. E é mais do fácil, outro. né? Às vezes é mais fácil tu botar a culpa no... Não deu pra mim porque fulano fez aquilo, ciclano é daquele jeito e eu sou perfeita. É uma vida mais fácil, né? Não, olha, o que eu disse aqui, a minha mãe, quando eu fui falar que eu queria fazer psicologia, a mãe disse, é pra louco. E eu, na hora, disse, nossa, então fiquei meio atrapalhada, o que eu vou fazer? Porque parece que nada me chamava atenção, né? Só que hoje eu fico pensando assim, cara, quando eu comecei o trabalho de terapia, eu pensei, vou fazer a faculdade de psicologia, né? Simples, vou lá, me inscrevo e faço de novo, que eu já tenho a faculdade, fiz administração. E aí eu fui lá, me inscrevi e a pessoa me falou assim, olha, no momento a gente tem que esperar preencher o número para abrir a turma de psicologia, e no momento a gente não tem, então assim que eu tiver, eu vou abrir para você. E aquilo não me chamava, eu disse, gente, não é possível, não tem turma para psicologia, não é possível, até que naquela época eu já estava mais conectada, e eu lembro, cara, vai fazer o que tu quiser, assim, eu preciso de psicologia, aí eu descobri que não. E hoje, gente, nada contra, não me entendam mal, mas assim, se eu fizesse a psicologia, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Com certeza, estaria num outro caminho, né? Também trabalhando com pessoas, mas é um trabalho diferente. Então, o que você falou, lá no início tu falaste sobre terapia, tem que fazer terapia. Eu não sei, gente, até que ponto tem que fazer terapia. Você tem que se buscar, a terapia é uma forma. Gente, a Lígia, ela me mandava embora, ela me dava alta. Porque aí fica isso também, né? Daí a pessoa fica fazendo terapia, e daí ela fica dependente da terapeuta. Isso, não é legal. Então, existe sim, claro que a terapia é importante. Existem momentos da vida onde você vai, busca. Eu fui muitas psicólogas e eu saía de lá, meu Deus, chorando. Pensei, cara, parece que eu não fiz nada, né? No meu caminho, eu sei hoje o quanto é importante não só ouvir. E se eu fosse psicóloga, eu ia ter que usar um caminho que eu sou contra, gente. Desculpa, né, os psicólogos, mas eu acho que tem muito mais coisas aí. E estudar, eu sou livre, eu estudo o que eu quiser, então eu não sou obrigada só a estudar psicologia, estudo N outras coisas, faço cursos, sabe aquela coisa de você poder ser você e buscar recursos, buscar estudo e se aprofundar? Não ser assim, não é só isso aqui. Eu acho que tem muita coisa quando a gente fala de ser humano, né, pra gente. Mas enfim, isso é muito complexo, né? O ser humano é muito complexo pra gente achar que uma teoria, que uma linha de pensamento, que só isso vai funcionar pra todo mundo. Não, tem muita coisa. Mas a psicologia em si,
né? Eu não, com certeza tenho muito a aprender, mas assim, a psicologia em si, ela ganhou muito, né, movimento. Ela precisava desse movimento de atualizar, de abrir mais, né, o leque, isso já está acontecendo. Então, voltando, o que eu estava dizendo, minha mãe falou, você não pode ser psicóloga. E, gente, hoje eu olho para trás, sim, naquele momento, eu precisava fazer todo um movimento, porque a Lígia, talvez, né, precisava de todas essas experiências, o que não impediu de eu realizar a atividade dentro da minha alma, do meu coração, né? Então, não existe nada que vai te impedir de chegar onde você quer chegar, nada, só nós mesmos. Então, quem é a principal pessoa aqui que a gente está falando? É nós, gente. Não vai ter ninguém culpado nesse negócio. É nós. Eu não aceitei a oportunidade porque meu marido, não sei o quê. Cara, tu não aceitou porque tu não quis. Tu colocou o marido porque tu quis. Tu colocou o filho porque tu quis. Quantas vezes a gente faz isso? E depois fica pesado pro filho, né? Porque os filhos dizem o quê, mãe? Nossa, mãe, tu fez tudo isso porque tu não fez por causa de mim. É pesado, gente. Então, a gente precisa só assumir a responsabilidade das coisas que estão acontecendo na vida da gente. Não tá como a gente gostaria que estivesse? Então, para um pouquinho e observa qual é a direção para onde você está indo. Porque às vezes a gente está indo para uma outra direção e os resultados estão diferentes. E aí, se a gente não para e se a gente está na pressa, então a gente vai para o lugar errado. Porque a gente nem parou para observar a direção para onde a gente está indo. Os resultados, eles são feedbacks, né? As coisas que acontecem todos os dias, a tua entrega, teu financeiro, a tua família, eles são feedbacks das coisas que tu está fazendo, de como tu está se tratando, eles te mostram ali o tempo inteiro. Tá tudo conectado. Tá tudo te mostrando. Tudo conectado. Poxa, eu não prospero na minha vida financeira, não prospero na minha vida financeira. Não acredita em você. É um resultado do que tu tá plantando, do que tu tá pensando todos os dias, do que tu tá fazendo todos os dias. Tá, tu quer prosperar, mas assim, tu acredita em ti? Tu faz, né, por merecer, tu tá trabalhando para isso, tu tá se dedicando nesse momento, tá fazendo os movimentos que isso vai exigir? Às vezes não, né? E daí a pessoa fica ali esperando cair do céu e não, sabe não vem. O que eu ouço? Qual que é o certo? Qual que é o certo? O que eu devo fazer agora? Gente, não existe o certo ou o errado. Existe aquilo que fica bom para você. O que fica bom para você agora? Porque o meu certo pode ser que não fique bom para você agora, e daí não vai dar certo para você. Então os tempos são diferentes, por isso que o importante é a gente perceber nós. Então se tu me disser uma coisa, eu vou ficar com isso gravado em mim, porque é bom, foi bom para você. Então é uma informação que eu tenho, digamos, eu tenho um caminho aqui, que funcionou para a Aline, mas eu preciso perceber se vai fazer sentido para mim, senão não vai funcionar. E essa percepção eu só vou ter se eu estiver presente comigo, se eu estiver atenta, não estiver nessa tribulação, é isso? Sabe, não tá nessa correria, nesse desespero de chegar, de alcançar, de pressa, de ansiedade. Não tem como a gente perceber essas coisas. Então, o propósito, a qualidade de vida, a gente só vai alcançar com menos desespero, menos ansiedade. E pode ter certeza, gente, você nunca vai perder tempo com isso. E a gente tem a sensação que a gente está perdendo tempo, né? Quando a gente para comer um sorvete, quando a gente vai lá dar um tempo para os filhos ou para alguma coisa que você não está acostumado a fazer. Mas a gente está ganhando. A gente está ganhando tempo de qualidade de vida. A gente está tendo espaço para ter insights, que os insights são respostas conectadas ao divino, né, a Deus, e essas respostas nos levam muito mais longe e de forma muito mais rápida. É isso, né? A gente acha que estar neste momento que vai te recarregar, né, que vai te trazer uma energia melhor, tu vai estar perdendo de produzir. E isso vem do que a gente falou, a gente fica voltando, né, ali, porque tudo se conecta. É um mundo acelerado, se tu não estiver produzindo, tu não tá postando, a pessoa já acordou às 5 da manhã, ela já leu café com teus pais, ela já foi pra academia, ela já... Que loucura. Ela já fez o checklist inteiro ali, tu tá ali, cara, hoje eu dormi mais, meu Deus, tu já fica...
frustrado, tu já começa o teu dia pensando, porra, fulano já entregou tanto, já, e eu tô aqui, né? Pô, eu fiquei 10 minutos no café a mais hoje. Então a gente tem que não é pra gente viver uma vida sem trabalhar, sem esforço, né? Não é que vai vir fácil, mas que pequenos movimentos, pequenas coisas e pequenos... Esses pequenos, acho que esse é o segredo. A gente não dá importância para os pequenos, porque a gente acha que é pequeno. Então, eu não vou fazer nada. Eu só tenho meia hora para fazer de academia. Então, hoje eu nem vou. Vai, meia hora. Já aconteceu de eu ir 20 minutos. Eu nem olho no relógio. Eu só penso, cara, eu tenho um compromisso tal horário. Vai. Porque a tua mente, ela entende que você fez. Ela não vai dizer, você fez só 15, você fez... Não, ela entendeu o que você fez. E essa sensação espalha para o teu corpo. E o que espalha? Qual é a informação que espalha? Espalha, eu sou proativa, eu sou determinada, eu tô dando conta, eu fiz o que é importante para mim. No final do dia, gente, não importa quanto tempo tu ficou, você vai lembrar, eu fiz a minha academia. E é isso, a gente produzir, a gente fazer, a gente se dar prioridade, a gente cuidar de si, mas não largar tudo isso, que é pouco, né? O pouco é o que faz toda a diferença. E esse pouco são coisas simples, não é nada demais. Então, se você for, lá em casa o pessoal até fala que eu sou meio, né? Se eu for falar tudo o que eu penso, assim, e como eu funciono, realmente vão me achar mais louca ainda. Ai, eu também. Mas assim, é tão... e eu me puxo nesse sentido, sabe? Porque quando a gente vê, a gente é muito condicionado, né? O mundo tá desse jeito. As pessoas usam um termo, muitos alunos vão até rir dessa parte, porque todo mundo fala assim, eu estou na correria, estou na correria. E aí virou moda, todo mundo tá na correria, e eu disse assim, cara, eu tenho que parar. Um dia eu me dei conta que eu também tava falando isso, eu também tô na correria. Não tá na correria, sai dessa correria. Maratona, você começa assim, tá na correria, né, Lígia? Eu sei que tu tá na correria, né, Lígia? Eu? Na correria? Não. Tô plena. Eu não pois, cara, se o dia entrar na correria, tu me chama, tá? Tu me chama. E é meio que automático. E as pessoas criam essa, como é que se diz? Essa sintonia. Tu tá na correria, eu também tô na correria. Cara, entra na sintonia diferente. E aí, tudo bem, Elinda? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Isso é uma outra sintonia. A gente precisa cuidar, porque a mente produz o que a gente está sendo condicionado. E a gente entra no ritmo, nem sabe por quê. Ou seja, vamos para onde? Vamos, estamos indo, porque eu não posso ficar parado, né? Tá todo mundo indo para algum lugar, né? Então vamos lá. Eu preciso ir, o que eu tenho que fazer, né? Então, esse é o pouco, né? Da percepção, de parar no sentido que você não para, você se conecta com o que você quer. Em algum momento você parou para manifestar essa realização que hoje aqui, ó, virou mesa, paredes, vista. Em algum momento você parou. Quanto tempo você parou? Só você sabe. Então, as coisas que... Será quanto tempo você teria que trabalhar para conquistar isso aqui, né? Se a gente fosse colocar na ponta do lápis. E aí é isso, gente. Será que manifestar tudo que a gente deseja é mais difícil do que a gente ficar trabalhando, se estressando, se desesperando, acreditando que é isso que vai trazer o que a gente quer? Tá na hora da gente usufruir de fato com o que a gente merece, né? E isso, gente, a gente não tá falando conversa de louco. Eu quero desafiar todo mundo aqui que tá ouvindo a gente. Vai, duvida de mim, faz só uma manifestação. Faz uma manifestação, toma uma atitude simples para todos os dias, para tua rotina, né? Não conta para ninguém, tá? Não conta para ninguém, só você fica sabendo. Mas escreve para você lembrar que todo dia você tem que fazer isso. E eu faço isso sempre, eu me cobro nesse sentido, tipo assim, hoje eu fiz teve o meu momento de fazer nada? Hoje teve o meu momento? O meu momento às vezes é simples, senta, pensa em nada. Adoro ficar lá na minha sala sem fazer nada. Porque esses momentos eu preciso me recarregar. Eu realmente preciso. Dormir. Dormir que eu digo 15 minutos eu descanso, né? O Juliano que tá vendo aí o meu podcast vai me xingar. 15 minutos, ele aprova, ele quer ficar mais. Mas eu entendo, só que é necessário esse tempo para mim. Então, quanto mais você vai expandindo a tua consciência, mais se autocuidando, se autoconhecendo, mais você vai funcionando melhor, porque você vai liberando coisas que não servem mais. Lixos, crenças,
pensamentos que tu acumula, né? A ansiedade te dá um acúmulo de pensamentos, de informação no mental desnecessário. Então, esse ritmo de viver leva a gente para esses estados que a gente estava falando, de vazio, de não ter propósito, né? De não ter sentido na vida e não alcançar, né? Pior de tudo, você corre, morre na praia, não alcança o que você de fato quer, ou alcança outras coisas que não fazem sentido mais para você. Meu Deus, gente. Olha, a gente poderia ficar aqui falando infinito. Vamos fazer um segundo podcast para trazer mais um pouco. Eu acho que eu amo você falar desse assunto, eu sou muito grata, né? A gente está aqui hoje porque eu sempre falo que eu tenho a sorte dos bons encontros na vida, e tu foi um desses encontros, né? Das pessoas que passam, e às vezes as pessoas passam e a gente nem vê, mas então estar atento a esses encontros, a esses momentos, eu sou muito, muito grata, muito obrigada por estar aqui. Muito, muito grata. Acho que a gente pode ir encerrando, porque a gente vai ter mais um. Não tem ela não voltar. Eu gosto sempre de encerrar com um bate-bola, pra gente descontrair um pouco desse papo profundo, pra todo mundo ficar aí pensando. E depois aí tu deixa uma mensagem pra quem tá nos ouvindo, ou pra Lígia lá de trás, né? O que tu gostaria de deixar? Vamos lá. Um sonho não realizado. Eu acho que viagens, porque a maioria eu já realizei, mas vamos lá, sempre tem coisas novas para renovar, né? Eu quero viajar para Turquia. Turquia. Anota aí. Ô, Lígia, meu Deus do céu. Tu lembra dia fácil, que, que tu falou... Ai, gente, ó, vou cortar o bate-bola. Isso foi mal. Mas em um dia em terapia... O bate-bola foi cortado. Cortei o bate-bola. Um dia numa terapia, tu me falou, né, que eu falei assim, não, é o suficiente. Tu falou assim, não, Aline, suficiente não. Suficiente não, tu não merece o suficiente. Tu merece o extraordinário, tu merece muito mais. Tu não merece o suficiente. Onde é que tá o mais? O que tu quer, né? A gente tinha montado a clínica aqui, daí eu falei, quando um ano de clínica, então vou viajar pra não sei onde. Tudo não, isso aí não. Então ano que vem eu vou pra Paris. A revanche. Eu fui pra Paris. Tu foi pra Paris! Eu fui pra Paris, entendeu? A gente jogou isso pro universo e falei, não, então eu vou pra Paris. Isso, eu quero ir pra Turquia. E não tava nos meus planos, não tava em nada. E eu fui pra Paris, acabei de voltar faz 20 dias. Uau! Meu Deus! Voltamos, ano que vem ela vem aqui contar como é que foi a Turquia. Eu vou pra Turquia, ano que vem, já colocou até a data, agora tem que ir ligeiro pra Turquia. Um sonho realizado. Ser mãe. Sem dúvida, ser mãe pra mim foi mais que um sonho. Duplamente. Fui surpreendida, cuidado, quando pede pro universo que ele vem com tudo. Um livro. O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Anotem, por favor. Até eu vou ler, porque esse eu não li. Nunca faria. Ai, gente, eu acho que eu sou muito... Acho que ajudar, né? Eu acho que eu nunca deixaria de ajudar uma pessoa. Acho que isso está muito em mim. Nunca negaria. Nunca. Socorro. Acho que não. É um desafio para mim até hoje, né? Quando eu disse não pode ajudar, no sentido profissional, né? Porque a gente não está ali para isso, mas ajudar é uma coisa forte em mim, assim. Acho que eu nunca deixaria de estender uma mão, né? Uhum. Praia ou cachoeira? Cachoeira. Que tu é dos dois, né? Cachoeira. Mais cachoeira. É forte, é mais forte que eu. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agora, então, tua mensagem final aí pra Lígia lá de trás, ou pra quem tá ouvindo a gente. A mensagem que eu posso deixar é: estimule cada vez mais as coisas que você deseja. Nunca desista daquilo que pode parecer desafiante, mas talvez ali esteja uma porta para algo muito maior e que te deixa cada vez mais feliz.
É isso, obrigada Muito obrigada, gente. É isso, finalizamos mais um Expresso Cast e eu vou convencer ela a voltar. Com café.